Alguns especialistas dizem que perder alguém numa separação ou num divórcio, ou terminar um relacionamento, um casamento, por vezes, alguns especialistas afirmam que é muito mais difícil de superar do que perder alguém para a morte. Por quê? Nos dois casos, você vai enfrentar as 5 fases do luto, mas quando a pessoa que você ama morre, você vai ter que lidar com a saudade, com o fato de não ter mais a pessoa presente. Então, as memórias, a lembrança, a saudade. Agora, quando você se separa, você também vai lidar e vai passar pelas 5 fases do luto. Porém, você ainda tem que lidar com o fato de que a pessoa continua viva e tocando a vida dela. Talvez isso seja o mais difícil para superar uma separação e em viver as 5 fases do luto nesse caso, né, de uma separação, de um divórcio. Então vamos lá, a primeira fase se chama negação. Nessa fase, ou você fala que tá tudo bem, né? As pessoas até se surpreendem e falam, nossa, como você é forte, como você é corajoso ou corajosa, né? Tudo isso aconteceu, tua vida de perna pro ar e você tá aí, não, eu tô bem, fazendo o que precisa ser feito e segurando a onda. É bem comum. Ontem, por exemplo, eu atendi uma pessoa que se separou há menos de um mês. E ela ficou 14 anos casada. Ela é jovem, ela tem 31 anos, então ela conheceu essa pessoa muito cedo, com 16 anos, né? E passou metade da vida dela com essa pessoa. E ela tava assim, super 10, super bem, fazendo o que tinha que fazer, saiu de casa, arrumando as coisas e super prática em elaborar essa nova vida. Super normal e esperado, né? Ela ainda tá na fase da negação. Então, ou você fica assim, estou tudo bem e não vou dar conta e não, tá tudo bem, eu tô fazendo, ou você fica negando os acontecimentos. Você fica naquela fala, naquele discurso, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, ele não podia ter feito isso comigo, eu não aceito que aconteceu isso comigo. Isso também é um jeito de negar. Às vezes as coisas estão acontecendo, os desdobramentos dos fatos estão ali na tua frente e você não quer ver. Nessa primeira fase da negação, não adianta você falar nada para a pessoa, né? Não adianta você dar conselho, porque a pessoa ainda está no choque inicial daquele novo momento. A segunda fase é a fase da raiva. E talvez essa seja uma das fases mais perigosas e nocivas para esse casal. É a fase onde, de repente, de uma hora para outra, você vem aquela fúria e aquela raiva. E aí você liga para a pessoa, fala um monte de desaforo, quebra tudo, é a fase onde a gente dá mais barraco, sabe? Faz aqueles barracos assim que você fala, meu Deus do céu, essa não sou eu não me reconheço. Que se você tivesse normal, em sã consciência, você jamais faria. Aliás, atira a primeira pedra aí quem nunca fez, né? Quem nunca passou por isso. É muito comum. As pessoas rasgam as fotos, jogam as coisas do parceiro ou da ex-parceira fora, queimam as roupas, queimam as coisas, fura pneu do carro, arranha carro, vai no trabalho da pessoa, faz escândalo, xinga, se liga diversas vezes por dia, quer explicação, quer saber por que a pessoa fez ou deixou de fazer o que fez. Eu conheci um caso há 3 anos atrás. Não foi minha paciente, mas eu tive conhecimento desse caso porque era de uma pessoa próxima, que a mulher descobriu a traição do marido e ela nesse momento, né, nessa fase da raiva, ela foi até a empresa dele, ele era dono de uma empresa, e ela colocou fogo no escritório com ele dentro. Nessa segunda fase, a fase da raiva, é o momento que a gente precisa ter um pouco mais de sensatez, assim, é difícil, né, porque você perde o controle, mas é nessa fase que coisas como essa acontecem, né? Onde as pessoas matam por amor, as pessoas se vingam, as pessoas se prejudicam, se maltratam, às vezes se batem, se estapeiam, falam coisas que depois se arrependem, porque você não consegue mais pensar, né? O teu córtex desativa e você liga o circuito aqui da ameaça, tuas amígdalas, aqui atrás do sistema límbico, se acionam e você fica só reativa, você só reage a todas as emoções que você está sentindo. Uma fase que precisa ter muito cuidado, ela é muito, muito nociva. Terceira fase do luto, a gente fala que é a fase da barganha, ou que você começa a fazer negociações, né? Ou você começa a implorar para o outro voltar para você e aí você perde a tua dignidade, né? Faz coisas que na fase anterior você falaria, não quero o outro nem pintado de ouro, é uma fala muito comum. Nessa você faz qualquer coisa para ter o teu ex-companheiro ou a tua ex-companheira de volta. Então você procura pastor de igreja, cartomante, faz macumba, vai falar com o padre e aí aciona a ex-sogra
sogra, ex-sogro, irmã, irmão, tudo que você possa mobilizar para conseguir reatar a qualquer custo essa relação, você vai fazer nessa fase da barganha. Coisas também que no futuro você pode se arrepender, se envergonhar e talvez nem se reconhecer. A quarta fase é a fase da depressão. É quando você vê que não tem volta. Depois da raiva, depois dessa fase de negociar com o universo e com a tua religião e com pedindo para que a coisa volte a ser como era antes, você começa a se dar conta que talvez as coisas não vão mais ser como era antes. E aí vem a fase da tristeza, da depressão, do choro compulsivo, você vai perder a esperança, você fica desmotivado, sem entusiasmo pela vida, talvez levantar da cama seja o teu maior desafio diário. Angústia e medo são companhias constantes nessa fase. É uma fase muito dolorida, é uma fase muito sofrida e é a fase onde as pessoas mais procuram o meu trabalho e a minha ajuda. É nessa fase, porque a frase que eu mais escuto é: eu preciso de uma luz no fim do túnel. É como se você realmente estivesse no fundo do poço. E a última fase é a fase da aceitação. É quando você começa a acomodar uma nova vida, entender que você vai sobreviver sem aquele relacionamento, que existe uma nova vida, né? O sol volta a brilhar lá no horizonte, você entende que esse relacionamento não era a tua última esperança de ser feliz, nem de ser amada e nem de ser feliz nos relacionamentos, que existe vida após uma separação. Então você começa a acomodar uma nova vida, começa a fazer novas amizades, procurar novas atividades. Nesse momento você talvez já tenha procurado ajuda, já tenha feito um processo terapêutico ou de algum jeito você buscou recursos para desenvolver essas habilidades internas para chegar nesse momento e falar: bom, não acabou do jeito que eu queria, talvez eu nem queria que tivesse acabado, mas acabou e agora sou eu com a minha vida e eu tenho que seguir em frente. Essas fases nem sempre elas são lineares e acontecem nessa sequência. Às vezes você vive essas 5 fases no mesmo dia, então é como se você estivesse vivendo numa montanha russa emocional. Uma hora você tá morrendo de raiva, uma hora você tá chorando, deprimida, achando que tua vida acabou. Daqui a pouco você fala: não, eu vou dar conta sozinha, nega. E daqui a pouco você fala: não, mas espera aí, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vai dar tudo certo, se enche de esperança. E daqui a pouco você volta pro fundo do poço, acorda no outro dia, morrendo de raiva, e é uma fase cíclica e não necessariamente linear e nessa ordem, tá? Mais ou menos, na maioria das vezes é o que acontece, é o que a gente vê. E se você parar para pensar e ouvir essas 5 fases que eu acabei de falar, você vai identificar mais ou menos qual é a fase onde você mais está presente no teu dia a dia. As estatísticas dizem que a gente leva, em média, 6 meses em cada fase. Então, se de fato a gente levar em média 6 meses, você leva 3 anos para fechar um luto, ou seja, para elaborar essa perda. Então não é de um mês para o outro, não é de um dia para o outro que isso acontece. Um divórcio, uma separação é um dos traumas mais subestimados pela nossa sociedade. A gente acredita que não, a hora que você arrumar outro vai estar tudo resolvido. Mas não é assim que se resolve. Existe um relacionamento que acabou, então a vida daquele relacionamento acabou, morreu, é um luto. Aquela identidade do nós morreu. A identidade que você tinha de ser a esposa, a mulher, a companheira ou companheiro de alguém também morreu. O luto dos sonhos, das suas expectativas, de tudo que você investiu naquela pessoa, o que você esperava, os seus planos, também é o luto disso, né? De tudo aquilo que você sonhava, desejava e as suas expectativas com relação àquela pessoa e àquele relacionamento, os sonhos que você tinha com ela. Você vai ter que aceitar a morte do outro dentro de você. Então você vai ter que matar o outro dentro de você. E o pior de todos os lutos, eu identifico, né, na minha profissão, que talvez o pior luto é você aceitar e admitir a sua morte dentro do outro. Você aceitar que você não é mais a escolhida pelo outro, não é mais o escolhido pela outra. De que o outro agora, você não é mais o objeto do desejo, né? E que você não é mais a pessoa que aquela outra escolhe para viver ao lado. E essa é a maior ferida narcísica que a gente tem nesse momento, que é o nosso ego ferido. E essa é a maior dificuldade. É ruim viver? É ruim, dói, ninguém gosta de sofrer. Só que é natural e até certo ponto saudável que você viva essas fases. É o único jeito de você elaborar essa perda, ok? Fechar esse relacionamento e seguir em frente com a tua vida pronta, livre do teu passado. Por um outro lado, se você foge disso, se você logo já vai para um outro relacionamento, você coloca toda a tua energia, o teu foco no teu trabalho,
ou, por exemplo, em drogas, em álcool, em sair para balada, enfim, se você foge de viver isso, porque é muito difícil viver e encarar essas 5 fases do luto, você está sujeito a viver um efeito rebote, né? Sujeito de viver um efeito rebote. Então, lá na frente, isso vai vir à tona muito mais forte e talvez seja muito mais difícil para você segurar a onda. A terceira coisa que eu queria falar para você ficar atenta, que também pode ser perigoso e até patológico, ou seja, pode virar uma doença, né? Você pode ficar doente, é quando você fica fixada em uma das fases. Por exemplo, eu já tive uma paciente que estava 15 anos separada e ela ainda estava na primeira fase. Ela ficou fixada na primeira fase do luto, que é não aceitar a separação, não aceitar que ela foi traída e trocada por uma outra mulher. Então, 15 anos ela estava completamente adoecida emocionalmente e psicologicamente, porque ela não conseguiu evoluir e elaborar esse luto passando por todas as fases. Tá? Então, muito cuidado para esses sinais. Quanto tempo você já está separada, em que fase você se identifica, qual é a fase mais difícil, ou se você entender que, poxa vida, eu não consigo sair desse lugar. Estou empacada aqui, talvez eu precise de ajuda. Procure ajuda.